Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência à nossa série aí de cálculos farmacêuticos com foco em dispensação e drogarias. Estamos na série 7, na aula 7 dessa série, e hoje a gente vai trazer mais uma discussão de uma possibilidade de um caso clínico aí em drogarias, situações reais. Beleza? Bora? Bom, gente, vamos lá para mais uma aula, mais uma discussão e mais uma vez, né, para quem está me olhando assim, eu espero que, se você está acompanhando, né, a série, as aulas, principalmente focada em cálculo, né, que é o tema de hoje, espero que esteja ficando um pouco mais fácil a identificação dos itens, né, das informações que são dadas tanto no exercício como se fosse numa situação real. Eu busco muito trabalhar o cálculo fazendo sentido. Então, para quem está acompanhando aí, espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vamos lá. Eu venho falando isso nos últimos vídeos, não porque isso é uma regra, tá? Mas porque nesse decorrer de anos aí, trabalhando cálculos em dispensação, ou cálculos básicos, né, focados na área da farmácia, eu percebo algumas dúvidas que são recorrentes. E uma delas é a dúvida de interpretação. Então, às vezes, você tem lá um exercício com muitas informações e não sei por onde começar. Então, eu tenho dado aqui uma dica de olhares, de ordem de interpretação, para você saber por onde começar, por qual informação começar, tá? Dani, só assim você vai resolver? De forma alguma. Matemática, muitas vezes, elas têm vários caminhos para chegar no mesmo resultado. E aí, você quer participar, Nenê? Então, a Nenê aqui, querendo participar. Talvez ela converse aí no meio. E essa ordem é muito para ajudar, porque matemática tem vários caminhos para chegar no mesmo resultado. Então, aqui é um que eu sigo, que eu tenho entendido que tem ajudado um pouco aí nas interpretações, ok? Que né? Primeiro, se o exercício em dispensação de medicamentos envolver peso de paciente, se de alguma forma o peso for citado, a gente começa pelo peso, porque aí pelo peso a gente já vai fazer a adaptação da dosagem. Depois, a gente vai para a dosagem do medicamento, e o que eu tenho insistido muito aqui olhe a embalagem. A dosagem vem na embalagem, então é onde a gente olha para a embalagem. Então, a partir da dosagem do medicamento na embalagem, você olha para a dosagem que o médico prescreveu e a gente adapta uma regra de 3, aplica uma regra de 3. E por último, se esse medicamento for gotas, a gente faz a adaptação para gotas, mexe com isso no final, tá? De novo, pode ser feito de outra forma? Ou várias outras formas, mas essa ajuda a gente a seguir um rumo de interpretação, tá? Então, vamos lá para a nossa proposta de hoje. Bom, paciente, então eu já tô vendo que é um dipirona, né? Então, chegamos com uma prescrição de dipirona. Paciente recebeu a prescrição do medicamento ao lado. A dosagem da prescrição pede 250 miligramas 4 vezes ao dia por 5 dias. Posologia. Então, o que é esse 250 miligramas aqui? É a dosagem prescrita. Então, é a dosagem que o médico prescreveu para esse paciente. 4 vezes ao dia por 5 dias. Primeira pergunta. Quanto deveremos orientar o paciente a tomar? Depois, quantos frascos? Então, eu gosto de ir destacando para a gente saber, primeiro, quais são as verdades. O que é verdade? São as informações, que não são invenção, estão descritas, isso é uma verdade. E qual é a pergunta? Para a gente saber o que eu tenho que responder, ok?
Então, vamos lá para a embalagem. Vamos fazer sentido aqui. Então, se trata de uma dipirona, medicamento genérico, dosagem 500 miligramas por ml. Só dessa dosagem aqui, ó, só de olhar a dosagem, e o que é isso, essa dosagem? É a dosagem prescrita? Não, essa é a dosagem do medicamento. Essa é a dosagem prescrita para o paciente desse medicamento. Então, para a gente saber dar nome para as coisas, né? Então, isso é a dosagem do medicamento, que é a dosagem que foi feito na produção desse produto. Isso aqui não tem nada a ver com produção, isso aqui tem a ver com quanto que o médico quer que você tome. Ok. Só da gente olhar para a dosagem e ver que está lá escrito por ml, você sabe que esse produto se trata de um produto líquido. Porque eu tenho uma quantidade de massa, ó, miligrama, dissolvida em uma quantidade de líquido, de ml. E aí, chega aqui, ele pode ser, já que é líquido, a gente pode pensar que ele é um produto xarope, líquido, injetável. Nossa, ficou ótimo esse injetável. Xarope, injetável, gotas, solução, suspensão. Tudo isso é produto líquido. E aí, a hora que você vem para a embalagem, olha lá, solução oral, gotas. Então, eu já sei que realmente ele é líquido e ele é gotas. E aí, vamos lá na nossa regrinha de por onde eu começo. Primeiro, eu olho se está falando de peso de paciente. Não tem nada falando, o paciente pesa tantos quilos, a dosagem é tantos miligramas por quilo, ou tantas gotas por quilo, não tem essa orientação. Então, a gente vai começar, então nesse caso não tem peso, não olho para o peso, eu vou começar a dar dosagem do medicamento. Ok? E aí, esse caso, como são um produto gotas, forma farmacêutica gotas, eu sei que eu vou ter o passo 2 e o passo 3. Então, eu já sei que eu tenho 2 cálculos para chegar nessa resposta. Sim? Então, tá. Então, vamos lá. Beleza. Começamos da dosagem. 500 miligramas está para 1 ml. Ó, a dosagem virou, isso é a dosagem, sim? Que virou a primeira linha da regra de 3. Tenho 500 miligramas a cada 1 ml. Quantos miligramas ele quer? Ele quer 250 miligramas. Está para X. Unidade embaixo de unidade. Se é ml em cima, eu tenho que ter ml embaixo. Se eu tenho miligrama em cima, eu tenho que ter miligrama embaixo. E aí, essa aqui é uma regra de 3, que é uma regra de 3, bate o olho e entende. Como assim, Dani? Regra de 3, né, uma regra de 3 direta, não uma regra de 3 invertida, ela se transforma, ela nossa, perdi a palavra, proporção. Toda regra de 3, ela tem uma proporção. Quando você tem um número fracionado, é difícil a gente enxergar a proporção, mas números assim é mais fácil. Por exemplo, se eu tenho 500 em cima e 250 embaixo, o que aconteceu aqui? Dividiu por 2. Ou seja, do lado de cá tem que acontecer a mesma coisa. Então, eu sei que o X vai ser meio ml. Dani, mas eu não enxerguei. Não tem problema. Vamos fazer a regra de 3. O de baixo multiplica o de cima do outro lado, o de baixo multiplica o de cima do outro lado. X vezes 500
igual 250 multiplicado por 1. X vezes 500, eu vou fazer todo o passo a passo, tá? Igual 250 vezes 1, 250. X igual 250, 500 estava multiplicando, passou para o outro lado, dividindo. Então, 0 em cima, 0 embaixo, divisão por 10. 25 dividido por 50, x igual... não é que deu meio? Meio o quê? Área de gritar, Daniela. Só para alertar. Não esquece de pôr a unidade. Assim, falo muito isso para os meus alunos. Número sem unidade é só um número. Eu posso entender meio pedaço de bolo, meia caneca, meia caneca é ótimo, né? Ótima para os exemplos. Sei lá, meio óculos, meio o que for, se não tiver unidade. Então, coloque unidade, inclusive na montagem. É obrigatório isso? Lógico que não. Ajuda muito, ok? Meio. Acabou aí? Quanto devemos orientar o paciente a tomar? Adianta eu falar para o meu paciente para ele tomar meio ml, sendo que ele é gotas? É um produto em gotas? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar em gotas. Ah lá, ó. Eu fiz o meu passo 2 e agora eu vou para o meu passo 3. E aí, Dani, como é isso? Existe uma relação, né? Que é 1 ml equivale a 20 gotas. Quem vem me acompanhando aí já sabe o porquê, né? Que eu trabalho isso em todos os vídeos, mas há uma relação geral de ml para gotas. Isso é baseado na dosagem, na densidade do seu produto, tá? Todos são 1 ml 20 gotas? Não. A maioria é, mas não são todos, tá? Então, eu tenho que saber qual que é essa relação, eu sei isso. Bom, se for um exercício e não for o tradicional, né, o comum, que é 1 ml 20 gotas, o exercício vai te trazer quanto que é. Na real mesmo, o paciente está lá no balcão, você vai ter que checar isso pelo bulário, e aí é bulário eletrônico, porque você não vai abrir a embalagem para checar, mas a bula traz essa relação, tá bom? Então, como não tem nada falando aqui de pirona, realmente de pirona é 1 ml 20 gotas, a gente tem que saber essa relação. Isso é uma coisa que você tem que saber, ok? Ok, então se 1 ml 20 gotas, não é meio ml? Meio ml está para X gotas. Certo? Aqui nós temos a mesma relação. Dá para enxergar a proporção. Ah, Dani, mas eu não estou enxergando. Essa aqui também é uma que dá. Ó, se em cima é 1 e embaixo é meio, dividiu por 2. Coincidentemente, tá? Mas dividiu por 2. Então, aqui tem que manter a proporção. Então, daqui vai ser dividido por 2 também. Ou seja, vai dar 10 gotas. Dani, eu não enxerguei. Não tem problema. Vamos lá. Eu vou trabalhando isso porque são pontos de atenção que a gente pode fazer um exercício mais rápido. Eu ganho tempo, consigo investir tempo em um outro exercício que vai me demandar mais. Então, o de baixo multiplico o de cima do outro lado, o de baixo multiplico o de cima do outro lado. X vezes 1 igual meio vezes 20. X vezes 1 igual meio vezes 20, 10. X igual 10 dividido por 1, né? Eu tô fazendo passo a passo para vocês enxergarem, né? Principalmente as grandes dificuldades aí da matemática, para ver para onde os números vão, ok? Então, X igual 10. 10 o quê? Ó, gotas. Agora sim. A gente vai orientar o paciente a tomar 10 gotas 4 vezes ao dia. E aí você contabiliza quais horários. Ideal é você anotar, né, para o paciente, seja na prescrição, seja na própria embalagem, né, até prefiro do produto, para que ele consiga ter um respaldo ali, né,
dentro do cuidado farmacêutico. Ok? Beleza. E aí, quantos frascos a gente vai dispensar? Então, eu tenho trabalhado também uma regrinha aí para pensar em frascos, eu tenho que pensar no total de prescrição, ou da prescrição. Quanto que ele vai usar no total? Então, eu tenho falado aí, quanto que ele toma por dose? Quanto que ele toma por dose, vezes quantas doses ao dia, vezes quantos dias. Isso te dá total de prescrição. Então, como é que é? Quanto que ele toma por dose? Ele toma por dose meio ml. Quantas doses ao dia? Ele toma 4. Tá lá na prescrição, ó, eu destaquei. Quantos dias? Por 5 dias. Certo? E aí, 5 vezes 4, dividido por 2, 10. 10 ml. Ele vai usar no total da prescrição 10 ml. E aí, o que eu tenho que ver? Quanto que tem o meu frasco? Ó, o frasco tem um total de 10 ml. Então, ou seja, ele vai precisar de um frasco. Dani, por que você não pôs aqui 10 gotas? Que não é isso que ele vai tomar? 10 gotas. 10 gotas vezes 4 vezes 5 vai dar 200 gotas. Isso aqui não tá errado. Só que eu vou comparar com o quê? Eu tenho que comparar o meu total de prescrição com o meu total do frasco. E o total do frasco vem em gotas ou em ml? Vem em ml. Ou seja, eu tenho que usar, nesse caso, ó, meio ml equivale a 10 gotas. Só que o meu padrão de comparação no frasco é ml, então eu tenho que usar a quantidade em ml para entender qual é o total em volume da minha prescrição, para eu olhar para o meu frasco e ver o total em volume que ele tem. Ok? Ou seja, o conteúdo aqui é o volume total do frasco. Uma Tetra Pak de leite, 1 litro. 1 litro é o volume total do frasco, ok? Então, isso, pessoal. Espero que tenha ajudado mais um pouquinho aí, colocar a mão na massa. E mais uma vez, cálculos são um processo de aprendizagem. E cálculo só se aprende fazendo. Então, aguardo vocês para o próximo. Obrigada e até!